Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite de mais uma quinta-feira para estudarmos juntos e unidos num só pensamento essa obra maravilhosa do nosso querido André Luiz, pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos recebendo a nossa irmã Jéssica Lobo, trabalhadora da nossa casa, ela que vai apresentar o capítulo 26, intitulado Mãe e Filhos. Teremos na harmonização Rita Azambuja, a nossa irmã Yara Bastos na prece inicial e na prece final a nossa irmã Aline Raminelli. Que nós possamos, a partir de agora, abrir nossas mentes, os nossos corações, para que possamos absorver tudo o que a Jéssica trouxe para dividir conosco. É com você, Rita. Boa noite a todos. Do livro do Pastorino, Minutos de Sabedoria. 191. Seja alegre e otimista. Não perca tempo em olhar para trás, para ver o que já fez. Olhe para frente e caminhe confiante e alegre, praticando o bem e ajudando a todos. Dê a mão a cada criatura que se lhe aproxima. Diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tenha para todos um sorriso de bondade e a verdadeira felicidade passará a conquistar seu clima permanente de vida. Que assim seja. Mestre Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso modelo, abençoe essa nossa reunião de hoje, o estudo que aqui será realizado. Abençoe em tua a Jéssica, para que ela possa passar para nós os frutos dos seus estudos, da sua pesquisa, da sua leitura, e que esses estudos sejam para nós motivos de aprendizado, de aquisição de conhecimentos espirituais, de consolo, de paz e de luz. Assim, Senhor, pedimos por todos nós, para que sejamos aqui atentos e ao final desta reunião possamos sair mais acrescidos da sua sabedoria, da sua bênção. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Yara. Obrigado, Rita. A palavra é sua, Jéssica. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse tempinho. E hoje nós vamos continuar entrando no capítulo 26 do livro Entre a Terra e o Céu. E até então, nós estamos vendo a narrativa dessa família, que tanto no plano espiritual quanto no plano físico vive um nó. Então, de um lado nós temos Odila mergulhada no ciúme, na vingança. Do outro lado nós temos Zumira, a segunda esposa, definhando no peso da culpa terrível. E essa história vem se desenrolando ao longo dos capítulos. E hoje nós entramos o capítulo com uma pergunta de Odila para Clara, para a irmã Clara, onde ela pergunta: terei agido corretamente? Então, Odila, que antes era o agente da influência negativa naquele lar, ela consegue, por fim, dar o passo que precisava do perdão, do amor, para desfazer essa sintonia tão negativa. E a gente começa esse capítulo, aqui fala: a alegria plena coroara o trio doméstico. Então a família volta a ter alegria, volta a ter contentamento em casa. E Odila ergue os olhos chorando para a irmã Clara e pergunta: terei agido corretamente? Então ela acaba de tomar a decisão de perdoar, de soltar as amarras do passado, e é aqui que começa o nosso capítulo de hoje, Mãe
e filho, onde ela finalmente vai ter o reencontro com o seu filho Júlio depois do seu desencarne. Quando Odila decide perdoar, ela passa por um processo muito intenso. Então, a irmã Clara abraça e diz, vou ler na íntegra para a gente, ó. Venceste, valorosa, compreendeste o santo dever do amor. E Odila, por sua vez, responde que se sente, pela primeira vez, leve e feliz. E a irmã Clara explica o porquê. Por que ela se sente assim depois de tanto tempo? Porque ela perdeu o peso espiritual. Sim, perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantamo-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E quando eu li essa frase, eu achei muito interessante essa questão do peso e da leveza, né? Quando a gente imagina um pássaro voando, ou até um balão, a gente pensa em coisas leves, né? Em coisas elevadas. E o que Odila sentia até então era o contrário. E era justamente por isso, porque ela estava presa a questões terrenas. E lá no livro dos Espíritos, na questão 893, eu vou abrir no livro porque eu gosto de computador, mas eu gosto de papel. No livro, na pergunta 893, Kardec pergunta para os espíritos qual a virtude mais meritória. E a resposta dele tem muito a ver com o passo que Odila deu. Olha, vou ler na íntegra aqui para a gente. O capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, as Virtudes e os Vícios. E aí, na questão 893, Kardec faz a seguinte pergunta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, o que Odila fez foi um ato de pura caridade. Quando ela renunciou à posse de Amaro, né, que era seu marido, aceitou por fim que Zulmira cuidasse da sua filha, ela se despojou do egoísmo que ela sentia. O ódio, o ciúme, o desejo de vingança, eles são como se fossem moléculas mentais tão densas que sobrecarregam o nosso perispírito. E eles nos tornam pesados, agarrados a essas faixas vibratórias mais baixas aqui da Terra. Quando Odila cedeu ao perdão, ela não fez um favor a Zulmira, ela fez um favor a si mesma. Então, ela soltou o que a impedia de atingir esses níveis mais elevados na espiritualidade. E como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, aqui no item 14, ele fala que o perdão é a mais poderosa ferramenta de higiene espiritual. Olha, aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, eu vou ler para a gente o primeiro parágrafo também. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração.
Comparai estas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que o seu perdão desce para pagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede carinhosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, perdoar é realmente deixar a nossa alma mais leve. E quando Odila já estava com o seu coração limpo e sentindo essa leveza que esse perdão, esse amor proporcionou, ela recebeu o resultado da sua renúncia, que foi o momento do reencontro com o seu filho Júlio. Então, eles viajaram para o Lar da Bênção, uma colônia espiritual dedicada ao amparo de crianças. E olha que cena bonita. Odila, que por tanto tempo viveu nas sombras do ciúme, da vingança, do apego físico, agora estava deslumbrada pela luz e pelos perfumes daquela colônia. Odila parecia uma criança descobrindo o mundo naquele momento. E quando ela entrou na residência de Blandina, os espíritos que estavam com ela nem precisaram falar nada. Ela viu o berço e foi logo ao encontro do seu filho, né? Falando, meu filho, Júlio, meu filho. Então, o grito que Odila deu quando ela procurou o filho dela era de puro amor. O menino, que estava doente e triste, ainda é reflexo da forma como ele desencarnou, transformou-se instantaneamente ao ouvir a voz da mãe. E esse é o momento que traz para a gente uma outra questão do livro dos Espíritos, que é a questão dos laços de família, que esses laços não são destruídos pela morte. Se nós olharmos no livro dos Espíritos, as questões 204 e 205 vão falar exatamente sobre isso. Lá na parte que fala de parentesco e filiação. A pergunta 204 nos diz assim, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Os espíritos, por sua vez, respondem: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Na 205 continua. Kardec pergunta: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar a existências anteriores. Os espíritos dizem: ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade,
visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que, pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? Kardec continua perguntando. E os espíritos reforçam. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro, gabar-se-ia de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. E assim Kardec encerra essa parte. Então, Odila tinha uma questão quando Zulmira ficou com sua filha, por exemplo, né, criando a sua filha, ela tinha essa questão. Quando ela desencarnou, ela teve isso, né, de deixar os seus filhos. E quando ela reencontra com ele, reencontra com Júlio, ela finalmente entende isso, que os laços não são destruídos pela morte. E para a gente isso também é um consolo. Imperfeitos como nós somos, nós temos os nossos apegos, né? Eu ainda não sou mãe, mas sou filha, sou neta, e nós temos o carinho pelos nossos parentes, pelas nossas pessoas relativas de sangue, né? E por vezes podemos ter essa insegurança. Né? E quando nós desencarnarmos? E quando a pessoa desencarnar? Esse laço vai se perder? Esse laço vai ser apagado? Vai ser esquecido? E Kardec aqui, os espíritos através de Kardec nos mostram exatamente o contrário. E todas essas narrativas de André Luiz, não só nesse livro, mas em várias outras obras, reforçam o quanto esses laços eles são apenas estendidos quando chegamos no outro plano. E Odila viveu isso quando ela pôde acolher o seu filho que estava doente. André Luiz escreve que a sabedoria universal colocou segredos impercrustáveis no carinho materno. E isso já traz para a gente o capítulo 14 do Evangelho, que explica como a maternidade é uma missão sagrada. Odila e Júlio, eles não são apenas mãe e filho por um acaso biológico, né? Alguma coisa física e biológica que aconteceu ali. Mas eles são espíritos ligados por uma afeição que a morte não pode apagar. Então, a maternidade é uma missão educativa que continua além túmulo. E Odila, com isso tudo, está prestes a descobrir que o seu papel como mãe está apenas começando em um novo plano. No capítulo 14 do Evangelho, vai falar um pouco mais sobre isso. Trouxe para a gente ler junto também. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixei a página marcada, não estou achando. Só um minutinho.
parentesco corporal e o parentesco espiritual, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre os parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue. Podem se atrair e se procurar, dar-se bem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Então, aqui vem falando da questão da responsabilidade. Então, o espírito existe antes da formação do corpo. O pai que não criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas que deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, a maternidade, a paternidade, quando um casal, quando uma mãe gera um filho, esse bebezinho que está ali reencarnando, ele vem com uma série de responsabilidades, não só dele, do seu planejamento reencarnatório, mas também dos seus pais. E a mãe tem uma ligação muito forte com esse espírito, né? Porque o corpo se prepara ali por 9 meses para gerar aquele bebezinho. Nós conhecemos o processo espiritual por trás para que aquilo aconteça. Então, a maternidade não é só uma coisa física, não só uma coisa biológica, mas também uma missão que acontece e continua quando reencarnamos, quando André Luiz, por exemplo, encontra com a sua mãe em nosso lar, é um relato muito bonito lá no primeiro livro. Então, tamanha é a importância, tamanho é a renúncia que uma mãe é capaz de fazer, e a gente vai continuar vendo sobre isso agora, falando sobre o magnetismo do amor entre Odila e Júlio. Odila, ela percebe que Júlio ainda tem uma ferida aberta na garganta, que foi a mesma lesão que levou à morte dele, né? A mesma causa do seu desencarne, e ela questiona o porquê ele ainda sofre se ele já está ali há um tempo. E Clarencio, ele dá uma resposta que é muito importante para que nós entendamos a nossa própria saúde. Então, ele explica para André que não podemos esquecer que o corpo espiritual é o retrato do corpo mental. Então, Júlio, embora criança, ele ainda guardava a imagem mental do seu sofrimento. Isso nos ensina que o nosso perispírito é o molde do nosso corpo. Se nossa mente está fixada na dor, no sofrimento, o nosso perispírito vai refletir isso. Então, o processo de recuperação de Júlio, ele não viria só de remédios externos, mas também da mudança da sua paisagem mental. E assim é com a gente hoje, né? Então, mesmo estando encarnados, a nossa mentalidade afeta diretamente a nossa saúde física. Tanto que é muito comum, quando nós estamos muito estressados, termos problemas de saúde. Quando estamos muito tristes, sentimos certos tipos de dores. Então, o nosso corpo, ele é um espelho. Tudo que acontece na nossa mente, o corpo reflete de alguma forma. Só que a diferença é que
aqui no corpo físico nós conseguimos ver. Então, imagina o quão mais séria pode estar a situação no campo mental, no campo espiritual. E qual seria o remédio, então, para Júlio? Clarencio diz que o magnetismo de amor da mãe será o melhor medicamento. E aqui nós vemos a lei do amor na prática, a lei do amor em ação como força física. Então, o amor puro, ele emite vibrações curativas que são capazes de reorganizar as nossas células. E isso nos mostra que o amor, ele não é apenas um sentimento bonito. O amor, ele é uma energia e é uma das maiores energias. Então, Odila, que antes usava essa energia para perseguir Zulmira, para alimentar sentimentos negativos, sentimentos corrosivos, agora ela passa a usar essa mesma força para curar e ajudar o seu próprio filho. Se nós formos ler um pouco mais sobre a lei do amor, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, nos diz o seguinte, ó: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Quando adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, o mesmo amor possessivo e destrutivo, que era na mente de Odila, o que ela estava fazendo, o que ela sentia em relação a sua família que ainda estava encarnada, era uma forma de amor. Mas era uma forma que fazia com que ela se tornasse um instrumento que abaixava a sintonia daquele lar. E agora, por ter perdoado, por ter abrido mão daquela posse, ela se tornou um instrumento de cura. E essa é uma lição muito, muito profunda do Espiritismo. Assim, quando eu li, eu fiquei com isso na cabeça por um tempo, porque não existe neutralidade quando nós falamos das nossas intenções, dos nossos sentimentos. Toda energia, ela vai ser direcionada de alguma forma. Então, toda vibração, ela é direcionada de alguma forma de acordo com a nossa intenção. E é muito interessante pensarmos nisso, porque às vezes nós temos determinado pensamento ou nos apegamos a determinado ressentimento, determinada mágoa, e achamos que isso de alguma forma é inofensivo, tanto para a gente quanto para outra pessoa. Mas não é, porque por mais que só nós sabemos o que está passando aqui, a energia, a vibração, ela independe disso. Ela não está condicionada apenas ao nosso espaço mental, ela transcende, né? A vibração, ela vai além. Então, ela afeta tanto a nós que estamos alimentando aquele sentimento, por mais inofensivo que ele pareça, quanto a outra pessoa também. A minha psicóloga, ela sempre falou para mim da importância de não mergulhar em determinados sentimentos. Nós somos imperfeitos, sentimentos ruins, de tristeza, de raiva, de sentimentos ruins, pensamentos ruins relacionados a outras pessoas,
eles vêm, mas nós não podemos mergulhar neles. Ela sempre falava isso para mim, de não mergulhar nesse tipo de sentimento. Esse sentimento, esse tipo de pensamento veio, deixa ele ir embora com a mesma rapidez que ele veio. Porque sem perceber, nós mergulhamos. E quando nós mergulhamos, a nossa vibração só vai caindo. Então, às vezes a gente acordou um pouco desanimado, e quando a gente acorda assim, a gente tem duas escolhas, né? Como em qualquer situação, a gente sempre tem duas escolhas. A gente pode mudar o nosso olhar daquela situação, mudar o nosso ânimo, fazer alguma coisa para nos libertar daquele sentimento de tristeza, aquele desânimo, ou mergulhar. E aí o nosso dia ele começa a desandar, né? Ou então, quando alguém nos chateia, nós podemos criar uma inimizade daquilo, sendo mãe, sendo filho, ou qualquer outra pessoa, ou nós podemos deixar para lá, exercitar o perdão. Então, nenhum sentimento ele é neutro, ele sempre terá um impacto tanto na nossa vida, no nosso dia a dia, quanto nas outras pessoas, porque toda energia ela é direcionada pela nossa intenção moral. Chegando ao final do capítulo, Odila ela toma uma decisão, né? Ela toma a decisão de trabalhar na escola das mães, no lar da bênção. Então, como a Odila mudou ao longo dessa história, né? E ela agora entende que para ter a sua família reunida no futuro, ela precisa servir. Mesmo não estando com eles fisicamente encarnada, ela precisa servir, ela precisa fazer a sua parte. Então, ela troca todos aqueles sentimentos negativos que ela tinha até pouco tempo pelo bem da sua família, pelo serviço da caridade, como nós vimos no início no Livro dos Espíritos, desinteressado. Então, desinteressado no próprio bem, no próprio egoísmo, né? Pensando unicamente no bem do seu próximo, que nesse caso é a da família. Esse capítulo desse livro, Entre a Terra e o Céu, o capítulo 26, ele combina muito bem com o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as instruções dos espíritos sobre a lei do amor, que foram compiladas por Kardec. E essa lei expressa com maestria o caminho que Odila está percorrendo. Então, eu vou ler algumas coisas dessa lei, não vou ler ela toda, porque ela é grande, mas eu vou ler algumas coisas que diz assim: a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor é recíproco. O amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que este lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, são trechos da lei do amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo
o espiritismo. E a Odila entendeu esse amor. Ela entendeu que o amor que adoece, o amor que retém, o amor que é possessivo, ele adoece. Ele estava não só a deixando doente, mas também como a família que estava encarnada. Já o amor que serve, ele é o amor que liberta. E ela conquistou o merecimento de estar com seu filho novamente através da sua própria transformação moral, por mérito conquistado. Ela entendeu que precisava amar o próximo como ela mesma, ela entendeu o poder da caridade e entendeu que os laços que ela tinha com a sua família não foram interrompidos após a sua morte. Muito pelo contrário, eles foram estendidos e foram até fortalecidos, porque agora ela podia servi-los de uma maneira que encarnada ela não conseguiria servir. Ela podia dar o auxílio ao seu filho de uma maneira que, se ela tivesse encarnada quando seu filho desencarnou, talvez ela não conseguiria. Que ela estava lá, desencarnada, junto com ele no plano espiritual, dando toda a atenção que ele precisava naquele momento. Então, a lição que fica para nós, quando nós estamos estudando esse livro, né, do início ao fim, a gente ainda vai ter bastante coisa dessa história, é que quando nós falamos sobre plano espiritual, e muitas religiões usam a palavra céu, né? É interessante nós não vermos isso simplesmente como um lugar geográfico. Nós sabemos que tem as colônias espirituais, tem os lugares realmente, mas vai além disso. Então, é um estado mental, é um estado de consciência. Porque um desencarnado, ele pode estar numa colônia espiritual servindo, como ele pode estar em zonas inferiores por conta do seu estado mental, de como está o seu espírito. Então, é interessante nós estarmos atentos a isso. Odila só encontrou o filho quando ela se reencontrou através do perdão. E o exemplo dela nos ensina que o peso que nos impede de ser felizes é composto por nossos próprios apegos. Como nós somos apegados à matéria, apegados às nossas verdades, nós achamos que estamos certos, nos apegamos a isso, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e isso é o que muitas vezes nos impede de ser plenamente felizes, mesmo no mundo de provas e expiações. Muitas vezes nós deixamos de ter momentos alegres, momentos leves, porque de alguma forma estamos apegados a esse tipo de sentimento. Quando Odila se desapegou do passado, ela pôde vislumbrar o futuro, um futuro ao lado do seu filho, um futuro reencontrando a sua filha e toda a sua família, e mais do que isso, servindo a eles da melhor maneira possível. Então, que a história de Odila e de Júlio nos inspire a olhar os nossos próprios pesos que carregamos, o que estamos retendo que nos impede de viver uma vida mais leve mesmo hoje, o quão egoístas estamos sendo dentro dos nossos convívios familiares, quando poderíamos usar essa mesma energia para ajudar e para servir as pessoas que amamos, porque dá o mesmo trabalho, né? Na verdade, guardar rancor ou agir com egoísmo, eu brinco que é trabalho dobrado, porque você tem o trabalho de ficar irritado com a pessoa, guardar aquele rancor e desfazer isso. Então, o quanto nós não nos atrapalhamos porque ficamos retendo esse tipo de sentimento. Quem nós precisamos perdoar para que possamos finalmente nos sentir mais leves? Que nós possamos, assim como Odila, compreender que a verdadeira felicidade nasce da renúncia e do serviço ao próximo. Foram essas reflexões que eu trouxe para o estudo de hoje. Muito obrigada, a atenção de todos. Nós que agradecemos, Jéssica, o seu tempo e suas reflexões. Né? Temos aí ainda um tempo. Aqueles que quiserem fazer alguma colocação, perguntar algo para a Jéssica, fique à vontade, é só abrir o microfone.
Oi, Jéssica, parabéns pela sua exposição. Gostei muito. Achei ótima a estratégia que você usou de usar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, assim, muita coisa, não é? E aí, exemplificando ali o livro Entre a Terra e o Céu e os livros da codificação, tá? Foi muito bom mesmo, muito elucidativo, assim, as ilustrações que você fez do livro que a gente está estudando com o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nossa, ficou assim fantástico para mostrar o que que é isso aí de verdade, né? Inclusive a parte do amor maternal, aí foi uma ilustração e tanto. Parabéns, continue estudando sempre e trazendo coisas boas para nós, tá bom? Obrigada. Aqui a gente é só a ferramenta, né? Então, Jéssica, também fazendo coro aí com Yara, parabéns, tá? Foi a primeira vez que você apresentou, né? Esse estudo, né? Saiu muito bem, tá? E fazendo aí, né, também contribuindo com o seu estudo, enriquecendo o seu estudo também. Ali, logo no começozinho do capítulo, tem uma frase que me chamou muita atenção. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesmo. Aí eu fui nesse livro aqui, é um livro muito interessante para quem, né, divulga a doutrina espírita, que ele cita, né, trechos de livros e, por exemplo, ali estava renúncia, né? E essa palavra renúncia me chamou muito a atenção. E no livro Barcelos, ele diz que o coração que renuncia cede de si mesmo para que a liberdade dos entes queridos não sofra prejuízo de qualquer procedência. Então, ela aprendeu a abrir mão, ela aprendeu a renunciar, né, para que a felicidade, né, pudesse voltar à sua família. E mais à frente, quando você começou, justamente no onde você citou, né, o Livro dos Espíritos, questão 204, 205, e eu também busquei, né, uma ilustração no Livro dos Espíritos, as crianças, né, no além-túmulo. Muito interessante, né? Porque tem a cultura que diz, desencarnou uma criança, virou anjinho. Mas a gente vê que não é isso. O espírito continua o seu processo na espiritualidade, né? Se for criança e o espírito ainda é, espírito, aspas, até ele tomar consciência, né, e de ser que é um espírito que não precisa daquelas coisas todas, mas enquanto isso, ele ainda permanece nessa condição. Então, muito bom. Eu acredito nessa forma do estudo, né? Porque eu acho que a proposta de estudar um livro, capítulo a capítulo, é justamente você fazer a ligação, a correlação entre a obra complementar, porque a obra de André Luiz é uma obra complementar, com as obras básicas, que são aquela base da doutrina espírita. Então, eu acho muito interessante quando o facilitador faz essa conexão, trazendo André Luiz para dentro da obra básica e mostrando como que a obra básica ela é atual e ela traz essas informações todas que fazem parte da análise do ser encarnado, né, imperfeito, num processo ascensional de evolução e de aprendizado através
várias reencarnações. Então, eu acho muito interessante, porque tudo que a gente lê em obras complementares, a gente encontra nas obras básicas. Então, eu acho muito interessante. E essa parte, mãe e filho, ela fala justamente dessa questão do amor. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, qual a diferença do bem e o mal? O bem é tudo aquilo que é de acordo com a lei divina, e o mal tudo que é contrário. E como Deus é amor, ele só sabe o amor. Então não faz parte, o mal não faz parte de Deus, nem de suas leis. O mal faz parte da nossa imperfeição moral, né? Então é muito interessante a gente fazer essa análise, porque quando a gente se aprofunda no amor, e não o amor vulgar, né? O amor que é uma relação superficial, mas o amor puro, que na Terra o mais parecido é o de mãe, né? Então, quando a gente aprofunda nesse amor, a gente percebe o quanto a gente não sabe amar ainda, e por isso tantas desigualdades sociais. Nesse capítulo que você citou, capítulo 11, um dos textos que eu acho mais bonito é o de Lázaro, que fala da lei do amor, né? Que fala que no início nós somos instintos, depois sensações, mais corrompidos somos sensações, e no momento atual que nós somos sentimentos, porque nós já aprendemos alguma coisa em relação, já saímos um pouquinho das sensações físicas, dos 5 sentidos, e não vivemos mais só no instinto. Mas Lázaro afirma que o ponto alto do amor, do sentimento, é o amor. Mas não o amor vulgar, mas um amor que nos eleva, que nos estimula a sermos melhores. Porque quando a gente ama, como você citou mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o primeiro amor é nosso. Nós precisamos nos amar, né? E nos amar eliminando, como você colocou muito bem, aliás, queria dar parabéns pelo seu estudo, achei excelente. Você colocou muito bem. Amar a nós mesmos é nos libertarmos dos vícios morais, das amarras, da mágoa, do ódio, da posse. Todas essas amarras que nos impedem. Você fez uma colocação lindíssima, né? Eu não vou saber agora reproduzir, mas essas amarras nos mantêm presos à terra. E quando a gente consegue abrir, ampliar o nosso amor, a gente se eleva, como Lázaro fala, nessa lei do amor. Então, realmente, parabéns. Falei esse monte de coisa para te dar os parabéns. Muito, muito boa a sua abordagem, muito bom o seu estudo. E, como eu falei, você já me ganhou de cara quando você trouxe as obras básicas, porque eu acho que essa é a forma mais bacana da gente estudar. Então, legal, parabéns. Mas ó, o pessoal tá quietinho, mais alguém? O Chico caiu, teve algum problema aí na cidade, tem muita gente que caiu da sala. O Chico tentou voltar agora e não conseguiu. Eu gostei, Jéssica, desse parágrafo aqui, em que quando Clara afaga faz aquele carinho afagando a Aldila, né? Ela bota aqui, assim, ó, deste o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante serás aqui bem-aventurada, mensageira, uma vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiões de nossos destinos, que vale por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Ou seja, ela se torna, né, um auxiliar, né, que ela vai auxiliar o filho, dos nossos anjos da guarda, que são espíritos que estão numa esfera muito mais elevada da nossa, né? E você vê que aqui
ela deixa bem claro que ela não, quando você colocou que ela não perde, né? Ela não perde quando ela age ali com abnegação. Ela, de fato, ela ganha porque ela semeia para colher em níveis mais elevados, né? Ela passa ali a ser um auxiliar daqueles espíritos que ali que vão também ajudar o Júlio. E eu liguei o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo Bem-aventurado os aflitos, né? Quando aprendemos que toda dor bem suportada com resignação é amor que gera mérito futuros e alegrias, né? Porque ela soube ali, naquele instante em que ela se reequilibrou, né? Você vê que os capítulos anteriores ele ainda chorava, né? Quando via o marido tratar a esposa já com aquele carinho, com aquela devoção, e ela ainda se estremecia ali, precisava daquele amparo, mas ela venceu, ela soube suportar aquele momento, né? E muito bom, muito reiterar, né, o que todos colocaram. Parabéns, Jéssica, pelo seu estudo. Chico aqui colocou mensagem. Não sei se a Jéssica está no grupo do Entre a Terra e o Céu, mas ele colocou uma mensagem para você, Jéssica. Sim, é que eu acho que ele não está conseguindo voltar para o grupo. Caiu. Tem mais ainda 8 minutos, se alguém quiser fazer alguma colocação. Estou vendo o pessoal Aline, Slane, tantos outros, minha tia de Lu, que está ali no cantinho, tão quieta, né? Quando o estudo é assim muito amarradinho, bonitinho, as pessoas ficam meia tímidas, né? De acrescentar. Ficam Eu estou refletindo. aqui encantada com a Jéssica, que eu não conhecia. Ela é uma menina novinha, com tanto conteúdo, tanta sabedoria, tanto amor para passar essa lição para a gente. Obrigada, Jéssica. Foi muito bom ouvir você. Que você continue nesse caminho, minha filha. Deus a ilumine sempre. Eu também quero parabenizar a Jéssica, muito bom, muito leve. Então, você abordou de uma forma muito profunda e com poucas palavras, trazendo exatamente o que o capítulo está dizendo. Né? Parabéns, continue, insista, não desista nunca. É isso aí que eu falo. E, Helena, obrigada pelo spoiler do meu estudo, tá? Sobre o amor, sobre o que Lázaro fala, tá? Vamos repetir tudo. É isso. Repetir e ampliar. Menina, então vai ser uma repetição uma atrás da outra, porque eu estou preparando um estudo que é o Amor Vence Multidão de Pecados. E aí, quando você falou, Helena, do capítulo 11, eu falei, gente, eu estou destrinchando esse capítulo aqui para tirar ali, né? Realmente ele é maravilhoso, rico demais, né? Sim. Ajuda muita gente aí. Não, e semana que vem vamos repetir algumas coisas que a Jéssica falou. Esse texto de Lázaro, ele é um tesouro. Tem muitos detalhes ali que você pode pensar. E assim, já está pronto. É um dos meus favoritos. Então, eu estou sempre voltando a ele. Muito Cada bom vez mesmo. que a gente volta, a gente descobre novos tesouros, né? Nós vamos fazer um reprise aí sobre o amor. Isso. Mas é bom, Quem né? sabe assim a gente aprende, né? Não é? Olha, lição repetida. Eu também fiquei parado hoje nesse capítulo aqui, nessa lição do Clarencio, lá no final, né? Aí eu busquei ali, aí ele casa ali com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, quando foi assim, não coloquei a candeia debaixo do alqueire, né? Porque André Luiz queria que botasse logo tudo para fora, né? Ele colocasse ali, apresentasse ali para Odila ali o que era o real.
E Clarence, naquela bondosa, né, dá uma lição ali. Aí eu fui lá no Evangelho, e a reflexão que deixa para a gente é que nem toda verdade ajuda quando é dita antes do tempo, né? Isso, Porque muitas vezes nós não estamos preparados sim. para ouvir aquelas verdades, né? E a sabedoria, como ele coloca, sempre respeita o ritmo espiritual de cada um, não é? Você vê que aí o Clarence vai fechar esse final dizendo que o tempo, né? Porque ela mesmo vai trabalhar em prol dela, né? Ela vai Sim. descobrir que é realmente a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor de Júlio é quando ela vai entregar Júlio para a segunda mulher que vai receber o Júlio como filho, e não É. ela, né? Que estava ali tão apegada ali, presa àquele sentimento de apego. Ela vai preparar o Júlio para retornar mais uma vez ao corpo físico através de Zumira. Um final também muito bonito. É Sim, uma prova de amor e tanto, né? é. Essa da Sim, sim. Odila. Isso Jéssica, é prova. Fala, Aline. não, conclui aí, Fernando. Não, já pode terminar. É. Jéssica, é só para te parabenizar mesmo, né? Você tem, assim, se foi uma grande revelação lá na nossa casa, está sempre trazendo estudos maravilhosos para a gente, que a gente tem aprendido muito. E, assim, o que eu gostei mais de tudo aí foi a sua leveza, né? E também, assim, você, no momento, você compartilha de uma situação que minha, né, que é de não ser mãe ainda, né? E assim, mesmo assim, você conseguiu, bem, a meu modo de ver, e acredito que de todos, pelo que todo mundo está dizendo, né? Que você conseguiu capturar mesmo assim esse lado do amor materno, né? Que é um dos amores mais sublimes que a gente conhece aqui, né, na matéria. Então, muito obrigada e mais uma vez parabéns. Em relação a esse comentário que você fez que a Odila vai preparar o Júlio, né? E é justamente esse exercício da família universal, do amor Sim. universal, né? Somos todos filhos do amor, destinados ao amor. Então, em papéis, a gente vem ora como mãe, ora como filho, ora como pai, justamente para que a gente possa aprender a amar e ampliar a nossa família, né? A nossa família não é a consanguínea, a Jéssica trouxe, né? O corpo vem do corpo e o espírito não vem, né? O espírito já é. Então, é esse exercício amoroso em que a gente amplia a nossa família universal, né? Os nossos laços, que são imperecíveis. Então, realmente, esse exercício do amor, que vai ser ampliado aí depois pela Isa, pela Yara, é essa divina oportunidade que o Mestre nos dá, né? Que Deus nos dá, para que a gente possa desenvolver o amor de maneira plena, total e absoluta, né? Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, somos uma só família, uma só nação, né? E o exercício do amor é que vai fazer com que a gente realmente entre nessa sintonia, né? Nessa elevação. Dito isso, a semana que vem receberemos Isa, né? Isso dando continuidade no capítulo 27, preparando a volta, né, que é uma continuidade do que a Jéssica apresentou hoje, né, que nós possamos estar aqui todos juntos, dividindo essa sala, e convidar a nossa amiga Aline para passar o encerramento. Boa noite a todos.
Aline, você pode encerrar, querida. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Sim, boa Querido, noite. querido Deus, nosso grande Pai amado, a Jesus, nosso mestre, modelo, amigo de todas as horas, e aos mentores que sempre possibilitam que a gente realize esses encontros em torno dessa obra que tanto nos elucida, que tanto nos faz entender o quão pequeninos ainda somos e o quanto ainda temos a percorrer, mas ao mesmo tempo a benevolência, toda a caridade e todo o amor, como falado brilhantemente pela nossa querida irmã Jéssica hoje, que Deus tem por todos nós, essa sua misericórdia que nos abraça, que nos guia e que nunca nos deixa desamparados. Agradecemos por tudo isso, por esse encontro maravilhoso de hoje, por mais essa noite em que poderemos descansar, refletindo nessa grande apresentação. Assim, pedimos a todos uma licença para concluirmos essa noite de estudos de hoje, dizendo graças a Deus e que assim seja. que assim seja. Obrigado, Aline. Obrigado a todos mais uma vez e até quinta-feira que vem.